Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica aqui para mais uma aulinha com vocês. E hoje, terça-feira, a nossa aulinha será de matemática. Então, nós vamos ver aí as propriedades da multiplicação. Vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 169. Vamos lá? Na página 169, vocês vão encontrar aí as propriedades da multiplicação. Tá certo? Mas antes da gente conhecer as propriedades, que vocês já conhecem lá da adição, nós vamos começar pelo o que é multiplicação. Então, multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Mas como assim, tia Érica? É uma adição de parcelas iguais. Se eu pegar um número, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, vamos lá. Observem aqui. Tia Érica repetiu vários números. 2. Então, se eu digo que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, cada pedacinho desse aqui é chamado de parcela. E aqui, eles são iguais. Então, vamos lá. Qual é o número que eu coloquei aqui? 2. Vamos transformar aqui em uma multiplicação. Então, quantas vezes eu repeti o número 2? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, o número 2 foi repetido 5 vezes. Não é isso? Agora, vamos multiplicar esse número. 2 vezes 5 é igual a 10. Da mesma forma que se eu somar essas parcelinhas aqui, eu vou ter o mesmo produto, o mesmo resultado. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, a multiplicação é a soma, é uma adição de parcelas iguais, ok? É uma adição de parcelas iguais. Se eu pedir aí, vamos dar outro exemplo. Então, eu tenho aqui 3 mais 3 mais 3. Vamos lá? Então, eu tenho aqui o número 3, que foi repetido quantas vezes? Quantas parcelas tem aqui? Tenho 3. Então, vamos lá fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. Muito bem. Então, vamos somar aí, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Todo mundo entendeu agora o que é multiplicação, não é isso? Então, vamos conhecer os termos da multiplicação. Vamos lá, deixa a tia Érica apagar. Para a gente conhecer os termos da multiplicação. Ou melhor, relembrar esses termos. Não é isso? Eu tenho aqui, o número 8 vezes 2. Vamos lá. O número 8 nós chamamos de quê? Quem lembra? Nós chamamos de multiplicando. Por que ele é multiplicando? Porque ele está multiplicando o número de baixo. Então, o número 8 nós chamamos de multiplicando. Já o número 2, o termo é chamado de multiplicador. E o resultado de 8 vezes 2, que é 16, nós chamamos de produto. E a junção aqui de multiplicando mais multiplicador, nós chamamos de fatores. Certo? A junção do multiplicando e do multiplicador, nós chamamos de fatores. O resultado nós chamamos de produto.
Então, esses são os termos da multiplicação. Temos, em uma conta de multiplicar, nós temos o primeiro termo, que é o multiplicando. O segundo termo, multiplicador. E o terceiro termo, que é o resultado, nós chamamos de produto. E a junção do multiplicando e do multiplicador, nós chamamos de fatores. Deu para entender, né? Então, vamos começar aí com a nossa primeira propriedade. Vamos lá? A nossa primeira propriedade. Vamos começar. Que é a propriedade de fechamento. Vamos lá? A propriedade de fechamento. Que propriedade é essa? Quem lembra? O produto de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. Essa é a propriedade de fechamento. Se eu tenho aqui, ó, 6 vezes 3 é igual. Então, o número 6 é um número natural, o número 3 um número natural e o produto, o resultado, também será outro número natural. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Já 5 vezes 4, eu tenho um número natural, outro número natural, o resultado, um número natural. Super simples, não é isso? Então, nós chamamos de propriedade de fechamento. Quando o produto de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. Tá certo? Vamos ver aí a segunda propriedade. Já conhecemos a de fechamento. Agora vamos para a propriedade comutativa. Comutativa. Quem lembra o que é propriedade comutativa? A ordem dos fatores não alteram o produto. Muito bem. Então, ó, a propriedade comutativa é aquela que nós fazemos a troca. Só que agora a troca dos fatores. Então, ó, eu tenho os números 7 vezes 3. Então, 7 vezes 3 é 21. Eu vou aplicar a propriedade comutativa. O que é que eu vou fazer? Trocar os fatores. Então, ó, o 3 vem primeiro e o 7 vem segundo. Então, ó, 3 vezes 7, 21. O que é que isso quer dizer? Que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, ou seja, o produto. Então, essa propriedade aqui, nós chamamos de propriedade comutativa. Agora, nós vamos conhecer outra propriedade. E qual é a outra propriedade da multiplicação? O elemento neutro. Vamos lá. Alguém sabe me dizer qual é o elemento neutro da multiplicação? Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Por que o número 1? Porque ele não altera o resultado. Então, o elemento neutro na multiplicação é aquele número que não vai alterar o resultado. Então, ó, por exemplo, 8 vezes 1. 8 vezes 1 é igual a 8. 5 vezes 1 é igual a 5. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, ó, o elemento neutro da multiplicação, aquele que não altera o resultado, é o número 1, tá certo? O número 1, o elemento neutro da multiplicação. Vamos conhecer aí outra propriedade. Vamos lá? Deixa eu apagar. Propriedade associativa. Associativa. Que propriedade é esta?
associativa. Associando 3 ou mais fatores de modos diferentes, o produto não se altera. Então, quando eu associar 3 ou mais fatores de modos diferentes, o produto não se altera. Eu vou mostrar aqui 2 situações que nós podemos associar. Então, eu tenho uma continha aqui, ó. 4 vezes 3 vezes, vamos lá, vezes 2. É a primeira. A mesma forma, eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2. Só que primeiro, tá, nessa primeira continha, entre parênteses, está 4 vezes 3. Na segunda continha, está 3 vezes 2. Lembrando sempre daquela regrinha. Então, todas as vezes que a gente encontrar parênteses em uma propriedade, nós vamos primeiro multiplicar o que está dentro dos parênteses, tá certo? Então, nessa propriedade aqui associativa, que nós vamos sempre encontrar parênteses, então, primeiro nós multiplicamos o que está dentro dele. Vamos lá. Observe que os fatores eles são iguais nas duas continhas. Então, eu vou associar. Vamos lá? 4 vezes 3, coloco aqui o resultado, ó, 12. Vou repetir o sinal de multiplicação e baixar o número 2. Aí, agora eu vou multiplicar 12 vezes 2. Eu posso fazer essa continha lá no cantinho do meu caderno, né? Ó, 12 vezes 2. Quanto é que vai dar? 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Vamos associar a outra continha. Lembrem-se, se eu encontro um parêntese nessa propriedade associativa, resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses. E outra coisa super importante. Nesta propriedade, nós temos que mostrar as diversas formas de multiplicar. Então, aqui, ó, eu estou mostrando 2 formas. Eu não posso só fazer uma vez, tá certo? Então, vamos lá. Se eu multiplico primeiro o que está dentro dos parênteses, eu vou baixar o que está do lado de fora. É só repetir, ó. 4 vezes. Então, 3 vezes 2, 6. Aí, vou multiplicar. 4 vezes 6 é igual a 24. Observem que eu associei os fatores de modo diferente, mas o produto continua o mesmo, tá certo? Qualquer dúvida, você volta o vídeo novamente para a mamãe, para o titio, para alguém que está aí do seu lado, assistir e explicar a você bem direitinho essa propriedade. E por último, nós temos outra propriedade que a gente tem que prestar bastante atenção, tá certo? Por último, nós vamos ter a propriedade distributiva. Vamos lá. Distributiva. Que propriedade é esta? Veja só. Vamos distribuir em relação à adição. Eu vou ter aqui um número, ó. 3 vezes 2 mais 5. Eu tenho um detalhe super importante. Nesta propriedade distributiva, prestem atenção que tia Érica vai dizer, tá certo? Nesta propriedade, não se resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Por quê? Porque eu vou distribuir o que está dentro dos parênteses. Então, nesta propriedade, eu vou primeiro distribuir o que está dentro dos parênteses. Depois é que eu vou multiplicar, ok? Vamos lá. Então, ó,
Eu vou começar distribuindo aqui, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2. Coloco dentro dos parênteses. Mais 3 vezes 5. 3 vezes 5. Eu distribuí, tá vendo? Eu comecei distribuindo aqui, ó, esse fator para os números que estão dentro dos parênteses. 3 vezes 2, mais 3 vezes 5. Agora eu vou multiplicar e somar. Então, 3 vezes 2, 6. Repita o sinal que está aqui, que é o de mais. 3 vezes 5, 15. Agora eu vou fazer a soma de 6 mais 15. 6 mais 15 é igual a 21. Muito bem, é igual a 21. Então, essa propriedade é a propriedade distributiva em relação à adição. Por que em relação à adição? Porque aqui, ó, nessa propriedade apareceu o sinal de mais, de adição. Então, presta bem atenção. Dado a propriedade, tenho aqui, eu vou distribuir 3 vezes para o número 2, como está aqui, entre parênteses. Depois distribuo 3 vezes 5. Tá certo? Novamente. Vou colocar o sinal de mais e agora eu vou multiplicar o que está dentro dos parênteses. Primeiro eu distribuo, depois multiplico. Por último, eu vou somar. Então, ó, 3 vezes 2, 6. Esse 6 é o resultado desta multiplicação. Repeti o sinal de mais. 3 vezes 5, 15. Agora eu vou somar. Já multipliquei, agora eu vou somar. 6 mais 15 é igual a 21. Agora, nós vamos ver essa propriedade distributiva em relação à subtração. É do mesmo jeitinho, só que daí nós vamos subtrair. Vamos lá? Vamos lá, essa propriedade aqui, ó. Eu tenho 6 vezes 3 menos 2. 6 vezes 3 menos 2. O que é que eu vou fazer? Distribuir primeiro, não é isso? Então, eu distribuo 6 vezes 3. Vamos lá? 6 vezes 3. Coloco dentro dos parênteses. Qual o sinal que eu vou baixar? O sinal de menos. Muito bem. Agora eu vou distribuir 6 vezes 2. Isso mesmo. Coloco dentro do parênteses, repito, 6 vezes 2. E vamos resolver essa propriedade distributiva. Vou começar multiplicando. 6 vezes 3, 18. 18 menos 6 vezes 2, 12. Agora, ó, eu vou fazer aquela continha de subtrair que você já sabe. 18 menos 12. Eu tenho 2, quero chegar em 8, falta 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta quanto? 6. Muito bem. Se a unidade não precisa descer 1. Eu tenho 1 para chegar em 1, 0. Então, 18 menos 12 é igual a 6. Essa é a propriedade distributiva. Qualquer dúvida, vocês dão uma olhadinha aí no livro de vocês, na página que tia Érica falou, que é a página 168, tá certo? Vejam aí direitinho. Não, tia Érica errou o número da página. É a página 169. A página 169 do livro de vocês, para vocês responderem o exercício que tia Érica vai colocar aqui para vocês, tá certo?
Hoje não tem atividade no livro. Vocês irão fazer a atividade num caderno na matéria de matemática. Tá certo assim? Um grande beijo. Qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? E tia Érica aguarda as fotografias. Até amanhã!